Números capítulo 14, verso 1. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: Ah, se morrêramos na terra do Egito! Ah, se morrêramos neste deserto! E por que nos traz o Senhor a esta terra, para que caiamos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra, pelo meio do qual passamos a espiar, é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá naquela terra, nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Meus queridos irmãos, passagem bíblica conhecidíssima de vocês, a história que trata-se a respeito daqueles 12 espias, enquanto o povo de Israel, já prestes a entrar na terra prometida, estavam acampados ali nas campinas de Moabe, e era só atravessar o Jordão e conquistar a terra que Deus havia prometido. Antes que isso acontecesse, enviaram para lá 12 homens para que espiasse a terra e trouxesse a notícia daquilo que viram lá e trouxesse para o povo. O propósito era realmente mostrar que a terra era maravilhosa, era excelente. E trazendo essa boa notícia para o povo então iria se animar, se fortalecer para atravessar o Jordão, cheio de fé, cheio de coragem de Deus, animados pela possibilidade de alcançar o extraordinário de Deus. Esse era o propósito, mas não aconteceu isso. A reação não foi esta, não foi a esperada. Por quê? Porque quando chegaram lá, eles avistaram que a terra era boa, a terra realmente era excelente, e trouxeram de lá um cachinho de uva, em que 2 homens tiveram que trazer nas costas, igual se traz um animal, quando se mata um animal no campo, numa verga, numa madeira, num pau, e trazer os 2 nas costas o cachinho de uva. Então, viram isso, terra boa. No entanto, alguns deles, para ser mais preciso, 10, dos 12, 10, eles enxergam lá cidades muradas, fortificadas, e concluíram que a terra ali tinha gigantes, e que eles, diante dos olhos dos gigantes, eles eram como gafanhotos, e que aquela terra era uma terra que consumia então os seus moradores. Preste atenção, eles não viram gigantes para dizer que eles eram como gafanhotos diante deles. Eles viram apenas as muralhas, eles viram apenas a cidade murada e concluíram que ali tinham gigantes e que eram enormes. E eles então ficaram apavorados. Saiu deles o ânimo, e quando eles retornam, apesar de estarem trazendo consigo os frutos da terra, tá certo? Coisa boa, excelente, maravilhosa, mas quando chega diante da congregação, esses homens começam a descrever, mas eles não descrevem as coisas boas e excelentes da terra. Eles descrevem, por último, eles vão descrever, vão dar ênfase às terras, às cidades muradas,
ao tamanho dos gigantes, e como que eles eram comparados diante dos gigantes, como que eles viam os gigantes, e como que os gigantes também os viam. Olha a imaginação desses homens. Ou seja, esses homens voltaram derrotados de uma guerra que eles nem ainda haviam enfrentado. Então é isso que eu quero trazer para vocês nessa oportunidade. O dia está diante de nós, a semana está diante de nós. Nós estamos com o primeiro programa do mês de junho. Nós estamos iniciando o mês de junho. Eu pergunto para você, o mês de maio, quais foram as suas experiências com Deus? Elas foram mais positivas ou mais negativas? Como que foi o seu viver na presença de Deus? Houve um crescimento na tua vida no mês de maio? Se positivo, louvado seja o nome do Senhor. Está na hora, então, de aumentar esse relacionamento, esta intimidade com Deus, esta comunhão com Deus. Esses homens, com a grande oportunidade de conquistar, de romper em fé, porém, se deixaram vencer por aquilo que os olhos estavam contemplando, por aquilo que os olhos estavam vendo, e deixaram-se influenciar por aquilo que era material e por aquilo que era físico. Esqueceram-se das promessas de Deus. Deus já havia dito a eles: eu vou introduzi-los numa terra que mana leite e mel. Deus não quis saber e nem falou para eles das dificuldades pelas quais eles iriam enfrentar. Deus não tocou nesse assunto. Deus simplesmente disse: eu vou colocá-los lá. Por que Deus ele não toca no outro assunto? Porque ele é poderoso, irmãos. Ele está acima de todas as coisas. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Então ele não tem que mostrar o lado negativo das coisas. Deus sempre mostra o lado positivo. Porque ele está dando capacidade para nós, ele está nos revestindo de poder, ele está nos revestindo de fé, para que nós possamos vencer as adversidades. Em nenhum momento também Deus diz que não tenha ou que não tivesse dificuldade. Para Josué, Deus vai dizer: levanta-te e tenha bom ânimo, não pasmes e nem te espantes. Ou seja, já dá a entender que haveria dificuldade. Lógico que vai ter, mas a ênfase de Deus não é na dificuldade. A ênfase de Deus é no poder que Ele está derramando sobre nós, da graça que Ele está derramando sobre nós e da sua capacidade de nos fazer vencedores. Conforme Paulo diz aos Romanos, mais do que vencedores. Então, nessas circunstâncias aqui, quando eles voltaram, eles então difamaram a terra. Eles fizeram com que Deus se passasse por pequeno, por impotente, por um Deus mentiroso. Olha a situação desses homens murmuradores diante da situação e difamaram a terra diante ali da congregação, e a congregação se desanima e começa a murmurar contra Moisés, contra Arão, e dizendo para eles: e agora vocês trouxeram-nos aqui para morrermos nesse deserto? Nós gostaríamos de voltar para o Egito. Pois é assim a reação do homem incrédulo. Por isso que Jesus diz que aquele que pôs a mão no arado não pode olhar para trás. Não é para você lembrar do Egito, não é para você lembrar de vida passada, daquilo que você já vivenciou lá no passado, dizendo: antes, quando eu estava na presença de Deus, a minha vida era melhor do que agora. Como que pode falar um negócio desse? Como que pode dizer que o Egito é melhor, ou era melhor do que a terra que Deus disse que mana leite e mel, é terra boa? Agora, uma coisa é você entrar na terra, uma coisa é você atravessar situações na presença de Deus, e outra é você querer passar sozinho, com o coração vazio, incrédulo. Então, aqueles outros dois, Josué e Caleb, eu disse que foram 12, 10 não creram, mas 2 mandaram aqueles homens calarem a boca
e dizendo: se o Senhor se agradar de nós, ele nos porá naquela terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Então preste atenção, aqueles dois, Josué e Calebe, eles viram as mesmas coisas que os 10 viram. Se viram. Tem dificuldade? Tem. Tem cidade murada? Tem. Tinha gigante? Sim, claro que tinha gigante. Mas uma coisa eu sei, Deus está comigo. Eu tenho a promessa. Eu tenho a promessa de Deus comigo. O Senhor disse: estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Rompa em fé. Tome uma atitude de fé. E esses dois homens se posicionaram diante de Deus e moveram o sobrenatural. Aqueles homens, outros, Deus se aborreceu por conta da incredulidade. E diz para a congregação: vocês agora, vocês vão passear nesse deserto. Para cada dia que vocês foram lá espiar e voltaram, para cada dia, 1 ano. Vocês vão peregrinar. E eles haviam levado 40 dias para ir lá e voltar. Portanto, 40 anos no deserto. E Deus fez com que eles rodeassem o deserto. E todos aqueles homens incrédulos pereceram e morreram naquele deserto. É isso que acontece com o incrédulo. Não vivencia, não experimenta, não cresce, não amadurece. Ao contrário, morre na situação de incredulidade. Todavia, os dois homens, Josué e Calebe, eles rodearam também a terra há 40 anos. Também rodearam. Embora eles tivessem crido na promessa de Deus, agora eles têm que rodear com aquele povo deserto 40 anos. Não tem problema. Quem tem fé no Senhor tem paciência. A bênção vai chegar. Eu vou conquistar. Posso não conquistar hoje, mas conquisto amanhã. Se eu não conquistar amanhã, eu conquisto depois da manhã. Mas eu não desisto da promessa de Deus. Eu não desisto dos sonhos que Deus colocou no meu coração. Eu vou alcançar. Se eu não alcancei ontem, anteontem, não alcanço hoje, eu alcanço amanhã ou depois. Mas eu sei que Deus vai fazer acontecer na minha vida o melhor. Eu vou conquistar a terra que mana leite e mel. Pode ter certeza disso. E aqueles 40 anos que rodearam todos daquela geração morreram. Daqueles que saíram do Egito, que murmuraram contra Deus. Quando chega na época de conquistar novamente, 40 anos depois, lá estava Josué. E Josué vai ser o líder, vai ser o comandante do exército de Deus, porque era um homem que tinha fé. E Calebe estava junto com ele. E quando conquistam a terra definitivamente, Calebe vai chegar para Josué e vai dizer para ele: você se lembra que 40 anos atrás Deus me prometeu isso aqui? Aqui estou eu. Olha, 40 anos se passaram. Eu estou tão forte quanto eu estava naquela época, para entrar e para sair. E me dê aquela montanha lá. Eu sei que os gigantes estão lá, mas Deus está comigo para derrotá-los, e eu vou conquistar a terra que Deus me prometeu. Irmãos, isto é romper em fé. Então perceba que todos passaram pela mesma situação, mas alguns são derrotados e outros saem vencedores. Qual que é a situação que você vai enfrentar? Como você vai sair? Nessa segunda-feira, como você está preparado para enfrentar o que Deus vai te mostrar? Presta atenção no que eu vou falar agora. Se Deus te mostrar, é porque Ele quer te dar. Amém? Se você tiver um sonho, e você naquele sonho foi claro de algo que Deus quer, se Ele te mostrou, é porque Ele quer te dar. Você teve uma visão, você estava orando e teve uma visão de algo, veio à sua memória. Olha, uma fotografia de algo que Deus mostrou para você, Ele quer te dar, Ele vai te dar. Rompa em fé. Levante-se da posição e rompa. Vá, conquiste aquilo que Deus, Ele quer fazer na tua vida. O Deus do impossível está conosco. O Deus de Jacó está conosco. Agora, como que tem sido o nosso comportamento? As mãos do Senhor não estão encolhidas, ao contrário, estendidas.
Os ouvidos não estão agravados, estão abertos para ouvir. Como que nós temos reagido diante das circunstâncias? Então, eis aí a oportunidade, segunda-feira, terça, quarta, semana inteira na nossa frente, o mês de junho todo da nossa frente, como que já estamos começando? Já estamos começando bem ou estamos começando mal? Deus quer que você comece bem o teu dia, já rompendo em fé. Pastor, o senhor não conhece as minhas dificuldades, graças a Deus, porque basta as minhas. Agora, Deus, ele está te acompanhando. E quem tem que saber da tua dificuldade, do teu problema, não sou eu. Quem tem que saber e sabe é Deus. É você e Deus. E Deus vai te dar vitória. Não sou eu que vou te dar vitória. Quem vai te dar vitória é Deus. Quem vai abrir as portas para você é Deus. Mas depende de você se levantar, caminhar e ir em direção àquilo que Deus tem para a tua vida. Então, experimente o melhor de Deus nessa segunda-feira. Não experimente coisas ruins. Não experimente murmuração. Não fique perto de incrédulo. Não se envolva com aquelas pessoas que não acreditam nos projetos de Deus na tua vida. Comece a se misturar com pessoas que oram por você, que intercedem por você, que acreditam no projeto de Deus na tua vida. Embora todas as coisas digam que não, mas não olhe com os teus olhos carnais. Olhe pela fé, rompa em fé e mova-se no sobrenatural de Deus. E traga o sobrenatural de Deus para o natural. Deus vai fazer coisa extraordinária. Esses dois homens conquistaram a terra, romperam em fé. E da mesma forma que Deus fez no passado, Deus está fazendo no presente. Por quê? Porque Ele é o mesmo. De ontem, de hoje e será eternamente. Deus não muda. Como que está a nossa vida diante dEle? Estamos vivendo o melhor de Deus? Experimente o melhor de Deus. Não experimente o que o mundo tem para oferecer. Experimente o melhor de Deus para a tua vida. Para tanto, você precisa romper em fé. Amém.